Bom, gente, então a primeira camada de análise é a camada ideacional, né? Como eu falei, né, é a ideia, qual o conteúdo efetivamente está sendo representado nesse texto visual, né? E nesse sentido, o nível ideacional ele conversa muito com, né, as perguntas básicas do lead, né? Então, quem está sendo representado, quais são os agentes, as relações entre eles, quem são as pessoas ou os elementos, né? Geralmente no jornalismo a gente vai ter pessoas sendo representadas, mas né, eu posso ter uma paisagem, né, e outro tipo de texto visual que não envolve indivíduos, né? O que, né? O que essa pessoa está fazendo, qual é a ação que está sendo representada, né? E isso geralmente é representado por meio de vetores, então a gente vê, por exemplo, movimento, né? Aqui nessa cena do Bolsonaro aqui é muito claro, a gente vê como se tivesse uma linha que puxasse o Bolsonaro pela barriga ali, mostrando esse movimento, essa ação de correr, está muito explicitamente representada aqui, né? Como, então, o modo, né, o contexto ali, onde, então, o local em que se passa essa ação, né, e a questão da temporalidade, que no jornalismo, né, no caso de fotojornalismo, de imagens que representam a notícia, geralmente é muito difícil de estabelecer o quando. Então, o quando normalmente está associado ao momento ali, então se subentende que aquilo é a notícia do dia anterior, no caso do jornal impresso, né, que é o momento é o momento recente, o que aconteceu no dia anterior, ou no caso, né, do jornalismo digital, é o momento agora. Então, né, o que aconteceu agora, mas geralmente essa identificação do quando vai estar mais no texto verbal do que no texto visual. Né? O texto visual ele é muito bom para dizer o onde, para representar esse contexto de onde está se passando aquele evento, né? Ou no caso pode ser o onde mais amplo ou um onde específico daquela ação, né? Aqui ele está ali né, numa pista de atletismo, né, num parque esportivo, é o onde, né, que ajuda também a entender o contexto ali daquela ação. E aí, assim, né, eu peguei aqui essa capa da Folha, né, que nos ajuda um pouco, deixa eu dar ver um pouco mais de longe aqui, né, não sei se eu consigo só. Quando eu clico, ele vai para a metade de cima para a metade de baixo. Mas olhando aqui, né, no geral, a gente vê. Então, a gente analisando um pouco aí a estrutura, que é a última camada que a gente vai analisar, né? Mas a gente vê que a gente tem as chamadas e tem as imagens. Então a gente tem duas imagens principais, né? Nessa capa da Folha, né? A primeira imagem do Bolsonaro e a segunda imagem de uma idosa aqui sendo vacinada. Porém, é interessante quando a gente pensa até, né, nessa função da imagem, né, no jornal. É interessante a gente ver que as imagens elas não são imagens que retratam, que ilustram uma chamada específica na capa. Essas são imagens que atuam como chamadas elas próprias. Então não tem, quando a gente lê aqui, né, a gente olha aqui para esse trecho. Desculpa. Mas quando a gente olha aqui, né, para a primeira metade, aí sempre também é bom pensar, né, que o jornal, né, o jornal é geralmente lido na metade, porque o formato maior, a gente geralmente, por uma questão de praticidade e ergonomia, a gente geralmente lê a metade, então a gente vê também essa linha muito clara, né, na divisão do jornal. Então a primeira metade a gente vê que a gente observa que então é,
que a chamada está falando, né, da questão da vacina russa, da Anvisa, que não tem nada a ver com o Bolsonaro correndo. Depois, quando a gente entra na questão da política, a gente vê aqui frente anti-Bolsonaro, há mais obstáculos em 2022. Comentário do Reinaldo Azevedo, um país que se foi acanalhando. Então, a gente vê menções ao Bolsonaro, mas nenhuma menção direta a essa imagem. Então, tem aqui frente anti-Bolsonaro, uma menção indireta ao Bolsonaro aqui enquanto líder do país, dizendo que o país está se acanalhando, mas a gente não vê nenhuma chamada, que não tem aqui, presidente se exercita enfim, alguma coisa assim. Então, o que a gente tem, a gente pode pegar aqui a legenda da imagem: Bolsonaro corre em pista de atletismo inaugurada ontem no Paraná. Então, a gente vê que tem ali um conteúdo ideológico muito forte nessa imagem, né? Porque ela não é notícia. O Bolsonaro correndo ali, então ele como o indivíduo que é representado nessa imagem, ele está representado em relação aos textos, mas a notícia não é o Bolsonaro correndo, né? O que essa imagem, a função dessa imagem, então, como, o que ele está fazendo? Está correndo. Como ele está sendo representado, nessa ação de correr? Ele está sendo basicamente ridicularizado ali. Ele está fazendo uma careta, numa posição ridícula, numa cena quase infantil ali, nessa representação que não é uma representação inverídica, né? Isso aconteceu e é bastante típico do Bolsonaro se envolver em ações desse tipo e atuar com esse tipo de ação. Mas tem ali, então, um intuito de representá-lo especificamente dessa maneira. E aí a gente pensa também, é muito importante, isso tem muitos trabalhos de análise da imagem no jornalismo, pensando que a gente está construindo uma imagem ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa num jornal diário, então todo dia a gente está trazendo uma imagem ali do presidente, né? Então se está construindo uma mensagem, um discurso sobre aquele indivíduo que se constrói ao longo do tempo. E aí nesse caminho a gente vai então observando esse tipo de representação que não é a notícia não é, o Bolsonaro correndo. A notícia é o ridículo, do presidente estar nessa situação. E aí isso conversa com as outras manchetes dessa maneira indireta que eu falei, falando do acanalhado, da frente anti-Bolsonaro. Então, reforçando essa ideia anti-Bolsonaro. A notícia, a mensagem que se quer veicular é essa ideia de um ridículo que precisa ser combatido, né? Só que tudo isso não está dito em palavras, né? É uma mensagem ali sutil que está sendo transmitida por meio da imagem, né? E isso é a potência e também o perigo do discurso visual no jornalismo, né? Porque ele tem essa capacidade de trazer essas mensagens subliminares, que não são subliminares, na verdade, elas são sutis, são implícitas, não são ditas em palavras, mas são ditas nessas sutilezas da imagem. E aí, quando a gente vê a outra imagem, que é essa imagem da senhora, aqui também a gente vê que as notícias da vacina, a gente tem aqui: São Paulo antecipa a vacinação de idosos para hoje em UBS. Mas a imagem que a gente vê é Hélia Vecchini Navas, 92 anos, recebe vacina em sua casa, em São Bernardo do Campo, onde imunização de nonagenários é feita em domicílio. Então a gente vê dois níveis aqui de notícia, duas notícias, na verdade, Uma notícia que é a notícia principal sendo, os idosos sendo vacinados, mas aqui mostrando um caso específico
que é o da vacinação em domicílio, nessa cidade específica de São Bernardo do Campo, e ali a notícia de que São Paulo vai começar a vacinar, mas aí não em domicílio, na unidade básica de saúde, né? Então, de novo, a gente vê que a imagem não mostra uma pessoa sendo vacinada na unidade básica de saúde, então não tem uma repetição. A imagem aqui está ampliando o sentido da notícia. Então, qual a função dessa imagem? É ampliar o sentido da notícia, né? E essa ideia, né, do onde aqui, né, é muito importante. Então, é a casa da pessoa. Então, a gente vê ali que ela está na cozinha. Mas o principal é ali, né, quem é o objeto dessa imagem, né, o objeto principal é a idosa. E a gente vê que isso se dá né, também porque a própria enfermeira e a pessoa que está ali atrás, não sei se seria o neto, ou enfim, quem seria esse moço, mas estão desfocados e o foco da imagem está na senhora, que tem uma expressão dramática, uma expressão de dor, ela, né, tem uma expressão de fragilidade ali. Então, nesse sentido, o idoso, enquanto o objeto central da notícia, está ali, tanto nessa chamada que chama para vacinação de idosos em São Paulo, que está anunciando essa vacinação, quanto na imagem, apesar de serem eventos distintos que estão sendo retratados, né? E então traz um drama, né? Traz um drama para a capa do jornal, uma emoção, toda essa emoção que traz o movimento da vacinação e a preservação, né, de uma vida tão frágil que está representada ali por essa mão bastante idosa, esse olho fechado que está ali demonstra um sofrimento, né? E esse sofrimento aí ele contrasta com uma informação objetiva. Então a gente tem aqui um outro conteúdo que eu vou até aqui mostrar com mais ênfase, né? O infográfico aqui. Então a gente tem um infográfico falando da lotação das UTIs. Então é uma informação objetiva, né, apresentada de forma direta, porém uma informação que traz uma dramaticidade. Então, né, Porto Velho já tem 100% das UTIs ocupadas. A gente tem né, praticamente 3/4 das UTIs do Brasil acima de 65%, né? Metade praticamente acima dos 80%. Então, o próximo, né, dos 80%, aqui entre 70, acima de 75%, digamos. Então, esse drama que está convertido aqui num elemento visual objetivo, que é o infográfico, ele está espelhado, então, nessa senhora, né, que está trazendo essa emoção, né, por meio da sua expressão facial, né? Então, a gente vê o poder também da imagem nessa conversa. O que eu quero muito que vocês façam nessa análise não é só descrever, né? Não é só dizer, a imagem mostra uma senhora com a mão na boca, em cima da máscara, ou a outra imagem mostra o Bolsonaro correndo. Isso geralmente é a legenda da imagem que já explica, né? A ideia com esse exercício de leitura visual é tentar entender, então, quais são as escolhas, por que representar essa senhora com essa expressão facial, o que isso significa, o que isso transmite, e o que esse conteúdo diz em relação às outras manchetes da capa do jornal, ou da capa da revista, aos outros elementos gráficos, aos elementos textuais, né? Então aqui a gente vê, então, nessa capa que a gente tem esses 4 elementos principais: a foto do Bolsonaro, a foto da senhora sendo vacinada, um infográfico e outra imagem relacionada à pandemia, né, que é o número de casos aqui, os estados que estão com crescimento, aceleração da pandemia, ou que estão estáveis. No caso aqui nesse dia não tinha nenhum estado reduzido ou desacelerado. Essa aqui é de fevereiro, essa notícia, né? E a gente vê que esses elementos visuais colocam também a pandemia como um protagonista na capa do jornal.
Então, ainda que em termos das chamadas do jornal a gente vai ter basicamente só uma chamada, que é essa aqui falando da vacinação de idosos, a gente vê que o assunto pandemia, ele tem esse protagonismo pela quantidade de elementos visuais que estão tratando da pandemia. Então a gente vê como esses gêneros multimodais do infográfico, né, da imagem de capa e daí também da chamada de capa, estão reforçando esse tema da pandemia como um tema muito importante. Então, e aí a gente pensa também, né, quando a gente pensa né, no quem está sendo representado, é muito importante a gente pensar também em quem não está representado, ou quem é o protagonista da imagem, quem são os coadjuvantes, né? Então aqui eu já falei, né, a idosa está muito como protagonista, e os outros, né, aqui não é uma notícia sobre né, o heroísmo da enfermeira na vacinação do Covid. Não, aqui é a notícia sobre o idoso sendo vacinado. E isso está representado na imagem. Então, né, e aqui de novo, como eu falei, né, qual que é a notícia dessa imagem do Bolsonaro, né? Primeiro a gente vê aqui, né, essas pessoas todas ali querendo, né, o Bolsonaro é o circo, né? Ele está fazendo o circo ali também. Ver esse contexto, né? Quem está como protagonista, o presidente, e os coadjuvantes, o povo ali que está ao redor, que está ali, né, aplaudindo, tentando ver o Bolsonaro, tem os seguranças que estão de costas aqui, né, que não estão acompanhando, mas tem a plateia ali, né, e essa ideia do circo ali também é muito forte, né, que ressalta essa ideia do ridículo, né, é um pouco isso, ele fez isso na frente de todas essas pessoas, ele fez, né, passou por esse ridículo de correr, mas não de correr como um atleta, né, de correr dessa maneira infantil, dessa maneira ridícula, na frente de todas essas pessoas. Então o contexto ali, qual é o local e qual é o contexto, o que essas outras pessoas, por que essas pessoas também estão sendo representadas ali na foto, né? Por que não foi feito um recorte mais forte, assim, por exemplo, só na cara dele, né? Então, porque também tem um conteúdo ali que está sendo transmitido, né? Um elemento da notícia que está ali na transmissão, na representação dessas pessoas, né? Então, aqui foi uma amostra, então, dessa análise ideacional. Então, a ideia é que vocês façam esse tipo de leitura né, no trabalho final, identificando quem está na imagem, quem não está na imagem, e o que esse contexto, o que esses outros elementos representam, e qual o discurso que está por trás dali, e a importância desse discurso em termos da notícia, do que é representado ali no dia.